Já. Lá, irmãos, a paz do Senhor. Aqui quem fala é Lisa Rios. Eu não moro no Brasil, eu moro nos Estados Unidos da América, no estado de New Jersey. E hoje eu vou fazer mais um vídeo contando um testemunho do trabalho que o Senhor entrega na minha mão para fazer, tá bom? Vamos lá ler a palavra do Senhor, 2 Timóteo, no capítulo 3, tá bom? Fala assim, ó: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si mesmo, de si próprio, cruéis, sem amor para com os dons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder do Senhor, né? Afasta-se também destes, afasta-se deles, porque entre estes estão os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, sobrecarregadas de pecado, levadas por todo tipo de desejo. Aí eu vou contar para vocês o trabalho que o Senhor tem me mostrado. Mas antes eu vou ler o que a gente tem que ser, né? O que a gente tem que ser. Aqui no Romanos 12:8, né? Que fala do amor ao próximo. Que essas pessoas não têm amor ao próximo, tá? A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama ao próximo cumpriu a lei. Com efeito, não adulterais, não matarás, não furtarás, não dará falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que cumprimento da lei é o amor. E fazer isto, conhecendo o tempo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegada. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, ou seja, glutonarias é comilanças e bebedeiras, não em orgias e dissolações, não em contendas e invejas. Antes revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais preocupação em como satisfazer os desejos da carne. Pois é, irmãos, a gente tem que ter muito cuidado com o desejo da carne, mas eu vou estar contando para vocês sobre essas armadilhas que o diabo prepara para algumas mulheres que são carentes de pai, de mãe, de família, de marido, de filho, de tudo. Eu tive um caso aqui, tem mais de 6 anos, que tenho trabalhado na vida de uma pessoa, na família, né? Foi uma família completamente... não era para ter, mas aconteceu, tá? Essa pessoa esteve na minha casa e ela se envolveu com uma pessoa aqui como que fala? Um vizinho, né? Se envolveu com esse vizinho e aí se juntou com ele, casou e tiveram uma filha. Então, irmãos, passou-se, eu não vi essa pessoa na gravidez de maneira nenhuma, mas um dia eu estava na minha casa, né, aqui na minha casa, e ela chegou para me visitar com a bebezinha nos braços,
tinha mais ou menos uns 7 dias de nascida. Quando aquela mulher botou o pé na minha porta de entrada, eu vi na visão, ela estava dentro de um cativeiro, ela estava saindo de dentro de um cativeiro. Irmãos, naquele dia eu fiquei tão desorientada dentro de casa que eu não sabia o que fazer. Eu não sabia o que pensar, o que fazer, nem o que agir. Por ver aquilo ali, eu fiquei tão... eu fiquei assim, parada, sabe? Você fica anestesiada, sem saber que ação. E Deus falou pra mim naquele momento que ela estava saindo de um cativeiro. Eu vi ela saindo de dentro do cativeiro. Então, por causa daquilo, eu fui... comecei a orar por ela de noite, orando por ela, orando pela criança, orando por tudo. E eu via que aquele homem, ele era muito falso, muito falso. Eu percebia a malícia dele, a maldade daquele homem. Só que eu não tinha ideia aonde que eu tava mexendo. Eu não tinha de jeito nenhum. E aí, eu passei a orar de noite, por aquela criança e por ela, de noite. Então Deus pegava... me mandava eu ir na casa dela, visitar ela. Ela estava dentro de casa, aprisionada. Ela passou mais de 3 anos aprisionada dentro de casa. Ela não saía de casa. Ela só... às vezes ela ia na mercearia comprar uma coisinha para comer. E era escondida. Muitas vezes eu saía daqui da minha casa, ia na casa dela. E quando ele ia pro trabalho, eu pegava ela e nós ia nas lojas... ver alguma coisa, e ela tinha que chegar em casa antes dele chegar em casa, porque se ele chegasse em casa e não encontrasse ela, o pau quebrava. Ele não deixava ela para a igreja, ela não deixava ela lugar nenhum, ela estava cativa dentro de casa. Então foi muita oração e ela com a cabeça muito envolvida com ele, ela não acreditava em nada que eu falava. Então muitas das vezes eu ia lá na casa, né, eu ia explodir cativeiro, né, porque Deus me dá essas coisas assim pra me explodir cativeiro. E eu ia lá pra explodir os cativeiros lá do diabo, quebrar as correntes de Satanás lá dentro daquela casa. E ela fechava a porta do quarto, não deixava eu ver ela, me botava pra fora lá da casa dela. E eu disse, a polícia a qualquer hora dessa vai me chamar aqui. E aí eu juntei uma multidão de gente, ligava pra todo mundo, ora pro fulano, ela dava um nome, fui e orava. E ela não sabia muita coisa não, porque eu não podia falar, porque ela estava muito rebelde, muito. Então o tempo foi passando e eu sempre ia e ela muito brava comigo. Então Deus começou a me usar para revelar algumas coisas para ela lá. E aí eu fui revelando pouco a pouco para ela, devagar. E aquela menina que nasceu, ela chamava a menina de menino e ele chamava a menina de menino. E foi uma luta, porque o primeiro aniversário da menina de 3 meses, eu fui lá, bebezinha, recém-nascida, desde o primeiro mês, mas eu conto mais do 3º mês. A menina, eles vestiam a menina de menino, não vestia a menina de menina. E a luta foi grande, irmãos, a luta foi grande. Eu comprava a menina de 1 ano até 1 ano e meio, mais ou menos, as roupas femininas todas foi eu que comprei. E aí eu ia lá na casa e eu vestia a menina, quando eu chegava lá a menina tava vestida de menino. E aí eu chegava na casa e eu, enquanto aproveitava aquele momentinho que eu vestia a roupinha dela, eu inventava. Assim, não era que eu inventava, a menina tava feita xixi, eu falei, eu vou trocar. Então quando eu ia trocar a menina, eu começava a orar por ela, orava muito. Mas não podia orar alto, tinha que orar baixinho e orando. E aí trocava a menina e vestia uma roupa feminina na menina. E aí quando eu chegava em casa, ela mandava a foto da menina, tirava a roupa da menina e vestia uma roupa masculina na menina. E só chamava a menina de menino. E aí foi passando o tempo e eu comprando roupa, ia lá, cada aniversário de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, até 1 ano. Eu ia lá, tirava as roupas, vestia as roupas de feminina e ela tirava. Ele rasgava a roupa assim na minha frente. Ai, bati minha mão aqui. Tirava a roupa da menina na minha frente e rasgava, assim, na minha frente, com raiva de mim, porque eu tinha comprado roupa feminina pra menina. E aí o tempo foi passando e um dia a menina, eu olhei pra dentro da casa, só tinha brinquedo de menino dentro da casa. Eu falei, cadê os brinquedos O nome da menina se chama Lori. Lori Martins, se vocês estiverem aí, ora por ela, porque ela precisa de muita oração. Lori Martins. Então,
Eu disse assim, cadê os brinquedos dessa menina? Ah, fala com o pai dela, ele só tem esses brinquedos aí. Então eu comecei a ungir os brinquedos tudinho, disse assim, os brinquedos do inferno, sai daqui de dentro dessa casa, em nome de Jesus. Que isso aqui não é brinquedo pra menina, isso aqui é brinquedo pra menino. Não é brinquedo pra criança, menina. E aí fui ungindo e mandando a capetaiada sair, explodindo o cativeiro. De vez em quando Deus me tirava de dentro de casa e eu ia lá de novo e orava, orava, orava. E aí foi o tempo passando e aí Deus começou a quebrantar o coração dela, ela já deixava eu orar lá dentro da casa. Ela dizia assim, ô Lisa, quando tu chega aqui em casa, entra uma paz, tu traz uma paz tão grande que invade essa casa aqui todinha. Eu falei, ô glória, glória a Deus. E aí Deus começou a revelar o plano do diabo na vida dela, né, com aquele homem. Deus começou a me mostrar aquele homem querendo matar ela, né? Eu via ele matando ela e depois pegava a menina, aquecia a água da banheira e jogava a menina lá dentro pra menina morrer. Eu via a menina morta lá dentro da banheira. Irmãos, e foi luta, foi luta, foi luta. E aí, resumindo o brinquedo, né, voltando ao assunto do brinquedo, quando a menina fez 1 ano e pouco, eu comprei 3 bonecas. E aí, fui lá levar as bonecas. Quando ele viu aquelas bonecas, que eu levei aquelas bonecas, meu Deus do céu, ele queria estraçalhar aquelas bonecas na minha frente. Mas aí, a menina botou o olho na boneca e gostou da boneca, uma boneca vestida de médica. A menina gostou e pegou a boneca. Daquele dia, eu tinha orado pelas bonecas. Eu orei e levei a boneca pra ela. Daquele dia, a menina agarrou na boneca de médica que não queria soltar. De jeito nenhum. Então, o tempo foi passando e a menina, quando ia no supermercado ou em alguma coisa, ela via um brinquedo feminino, a menina começou a pedir boneca, brinquedo feminino, e eu só chamava ela de princesa. E quando eu chamava ela de princesa, sabe, queriam me pegar. E eu chamava ela de, cadê princesa Lore? Onde está a princesa Lore? Ô princesa, tu é tão linda. Jesus te fez tão linda. Jesus te fez lá no céu. E aí eu orava por ela, baixinho, sem ela saber. Porque às vezes eu tava na sala com a menina, orando lá na sala, e eu vi o diabo saindo lá do quarto e vinha lá pra sala. E aí às vezes eu repreendi o diabo lá, né? E aí lá vinha a mãe. Aí eu tinha que parar a oração. E aí, irmão, foi passando, graças a Deus, aquela menina foi mudando, aí ela começou a pedir as roupinhas femininas dela, ela foi passando nas lojas e foi querendo as roupinhas dela, e aí eu chegava lá, até 1 ano e meio, eu que vestia as roupas da menina feminina, porque as roupas, ele não deixava a menina vestir roupa feminina. E aí, todo o aniversário eu tinha que ir para poder vestir umas roupinhas femininas na menina. E aí, Deus foi trabalhando e mudando. Então, ela abriu uma loja de roupa e ela levava a menina para lá. Então, eu começava... enquanto ela estava atendendo as crianças, eu pegava a menina, botava no carrinho e andava com a menina, passeando com a menina, aproveitava aqueles momentinhos para orar por aquela criança. Orava, e ela ria, ela me abraçava, tão linda. E aí uma vez eu lembro que eu estava sentada no chão, né, e eu comecei a ler a palavra, eu comecei a pregar a palavra. Aí ela começou a chorar, eu falando de Jesus, ela começou a chorar, me abraçou e dormiu no meu braço. Aí foi tempos difíceis. Então Deus foi mostrando, né, o plano dele, ele querendo matar ela várias vezes. E aí aqui em casa, eu orando aqui dentro de casa, ele caiu endemoniado 2 vezes lá na casa dele. Lá morre, não morre lá, porque ele queria, naquela noite ele queria matar ela. E aí Deus me usava aqui para orar, passava a noite todinha orando. E Deus foi quebrando esta obra do inferno. E aí, irmãos, Deus me deu uma visão. Lá também, me dava várias, né? Mas vou contar as mais principais. Eu via um vestido de noiva saindo de dentro do quarto deles dois. E quando aquele vestido de noiva lindo saía, ele passava a porta. Quando ele passava a porta, ele ficava do tamanho do vestido de noiva, do tamanho da filha dela. E aí eu disse pra ela, olha, o Senhor vai te arrancar daqui de dentro dessa casa. Deus vai te arrancar de dentro dessa casa e a tua filha vai depois. E aí aquilo era muito distante, irmão, porque parecia assim que não ia acontecer, parecia impossível. Porque eu já tinha falado pra ela procurar os direitos dela, levei ela num advogado, mas ela morria de medo dele. E agora eu entendo por que ela tinha medo dele. Porque naquela época eu não entendia o medo assustador que ela tinha dele, né? Eu não entendia. Eu sabia que era algo terrível, mas eu não sabia
sabe, como seria aquilo tudo, por que tanto medo, por que tanta aflição que ela tinha dele, que quando ele falava, ela se tremia todinha, ela ficava assim, ó, se tremendo todinha. E aí, um dia, Deus me deu uma visão dele, né, eu orando muito, 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 e Deus abriu minha visão, e eu vi ele com uma tigela grande, assim, uma tigela, e aquela tigela tava cheia de sangue dentro, e quando aquela tigela, ele botava as duas mãos dentro da tigela e passava no rosto. As mãos dele tudo cheio de sangue e o rosto tudo cheio de sangue. E eu peguei e falei pra ela, fulano, olha, Deus me mostrou isso aqui dele. Eu não sei o que é que tá acontecendo, não sei se esse homem tá envolvido com algum crime, mas foi o que Deus me mostrou. E aí ela pegou e depois disso, né, eu orava mais por ela, eu chegava lá só para orar por ela, botava a mão na cabeça dela, botava a mão nela, quebrava as obras do diabo. Eu ia para lá só para explodir cativeiro, irmão, só para explodir, meter pé na porta lá, mandar o diabo sair, diabo do inferno, eu não tô aqui legal, abrir a porta para mim, então eu estou aqui para cumprir e fazer a obra do Senhor. Então eu orava bastante por ela, ungia a roupa dela todinha, a roupa dele, roupa de todo, a casa inteira, não ficava nada de fora que eu não orasse, que eu não ungisse. E aí Deus me mostrou esse sangue no rosto dele, né, essa tigela que ele jogava com as mãos o sangue no rosto. E aí eu disse a ela pegou e conversou com ele sobre esse assunto, mas não disse que foi eu. Então ele confessou que ele tinha... ele estava envolvido com um assassinato lá no Brasil. E aí eu falei, olha, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Deus mostra, Deus, ele confirma. Então se passou o tempo, a menina ela já conseguiu levar a menina para a igreja, mas era aquela luta, ela começou a ir para a igreja escondido. Eu comecei a instruir ela, porque ela ficou tão alienada que ela não raciocinava. Eu que tinha que estar raciocinando por ela, ensinando ela o que ela tinha que fazer. Ela ficou tão deplorável que ela amamentava a menina, ela não se importava se tinha gente, se tinha homem, se tinha mulher, ela mostrava tudo, sabe? Mostrava tudo. E usava short curto demais dentro de casa, e eu falava com ela, e não faça isso, tem homem dentro de casa, não faça isso. Mas ela não tava nem aí porque ela tava em outra dimensão. E aí foi luta, orando. E quando ela abriu essa loja, então aí eu comecei a orar mais, ela começou a sair mais de casa. Então ela, de manhã cedo, ela começou a ir para a igreja de manhã, né? Pedir oração para as pessoas. Ela saía de manhã enquanto ele tava trabalhando. E aí ela levava a menina, apresentou a menina para a casa do Senhor. E aí foi um trabalho longo, diário, todos os dias. Aí às vezes eu ligava, às vezes não ligava, porque senão você enche o saco da pessoa também, né? Mas aí eu tinha que estar sempre arrumando alguma coisinha pra levar lá na casa, tipo, eu fiz um bolo, eu trouxe esse bolinho pra você, eu fiz essa comida, eu trouxe essa comida pra você, eu comprei umas roupinhas pra Laura, comprei uns brinquedinhos pra ela, eu trouxe aqui pra ela, entendeu? Então daí eu ficava sempre levando alguma coisinha pra poder eu poder orar na casa. E aí o tempo foi passando, ele foi internado no hospital várias vezes, estava tomando remédio psicológico lá, e aí ele também não se importava que eu orasse mais na casa não, ele já deixava eu orar na casa, ele já deixava até orar por ele também, ele já deixava, então eu fui fazendo a obra devagarinho, mas resumindo tudo, agora essa semana, né, semana passada eu estava orando e Deus me chocou. Mais uma vez, eu fiquei muito chocada, irmãos, eu fiquei horrorizada, porque você espera de tudo, mas quando Deus fala, é tremendo. Deus me deu a primeira visão sobre ele. Deus falou pra mim que ela saiu de casa e ele tá com a menina lá, porque ele não deixa a menina tá com ela, com a mãe, a própria mãe, ele não deixa, tá? Tem que falar isso também, ele não deixa. Então é ela que vai, de vez em quando, visitar a menina só tem 6 anos. E aí eu já levei no advogado, já fiz de tudo, mas é difícil, moço, é difícil. Mas Deus sabe como trabalhar na vida das pessoas, né? Deus está trabalhando também na vida dela. Então, Deus me deu uma visão sobre tem mais ou menos umas 3 semanas atrás, Deus me deu uma visão que eu vi ele estava no quarto e ele saía, eu vi ele endemoniado, completamente com os olhos revirados, endemoniado.
E eu peguei e falei pra ela, falei, olha, Deus me mostrou isso dele. Cuidado quando tu for lá na casa, leva sempre alguém contigo, não vá sozinha. E vá coberta com o sangue do cordeiro, vai orando, porque não é brincadeira. E aí passou-se mais uns dias, Deus abriu minha visão de novo e Deus me mostrou ele. Deus falou pra mim que ele vai se entregar totalmente às drogas, 100% às drogas, totalmente. Deus usou a palavra totalmente, ele vai se entregar totalmente às drogas. E eu vi a menina dentro de casa abandonada. Eu vi a menina abandonada, suja, cheirando mal. E eu peguei e falei pra mãe, né? Falei pra mãe, olha, vai acontecer isso, te prepara a tua casa, prepara a tua vida, porque Deus vai entregar a tua filha nas tuas mãos. Deus já falou pra mim que vai te entregar a tua filha nas tuas mãos. Então, estávamos todo mundo feliz e tudo, né? E eu disse, olha, a menina vai vir toda suja, fedendo. Então, vai lá, dá um jeito de entrar dentro daquela casa porque a menina vai ficar sozinha, dá um jeito de deixar um telefone pra menina te chamar, pra poder ela te chamar pra tu ir lá dentro daquela casa pra buscar ela. Então, Deus me falou isso, né, que ele vai se entregar totalmente às drogas. E Deus já tinha falado outras coisas pra ela, né, mas eu não vou falar das coisas que Deus falou pra ela, mas eu tô falando das coisas que Deus falou pra mim, né. Então, foi passando o tempo, né, esses dias, então eu fiquei muito comovida, porque eu disse, Senhor, esse homem já desde os 12 anos, esse homem usa droga, Senhor, e agora eu já orei tanto, ele até deixa eu orar por ele, deixa eu orar dentro da casa, e já foi internado várias vezes, o Senhor já me usou aqui violentamente para derrubar esse diabo do inferno lá dentro daquela casa e não deixar ele matar nem ela, nem a filha, porque o propósito, o plano, na verdade, o plano do diabo era matar ela e matar a criança, né? E aí, depois ficou querendo matar ela a qualquer custo. Então, daí eu disse, Senhor, já explodindo esses cativeiros, o Senhor já libertou, já não tem mais esse problema, Senhor, o que vamos fazer, meu Deus, sobre essa situação? E aí eu disse, Senhor, salva esse homem, Senhor, se é do teu querer, da tua vontade, salva esse homem, porque, Senhor, imagina viver sem entrega às drogas, 100%. Mas Deus pegou e falou pra mim que vai permitir ele ser entregue às drogas 100% para poder a menina ser liberta. Porque se ele não for para as drogas, ele não vai entregar a menina pra mãe, tá? Então daí passou-se mais algum dia, eu orei, chorei, passei uma tribulação, irmão, por eu ter orado por esse homem. Eu recebi um ataque fulminante de Satanás, de tal forma maneira que eu não conseguia gravar vídeo. Eu não conseguia nada, nem sair de casa, atribulada a noite toda e... sabe, a noite e o dia todo, eu sem saber por que eu tava atribulada daquele jeito. Eu falei, Jesus, onde que eu pequei? O que eu fiz de errado? O que eu fiz, Senhor, pra me estar tão atribulada dessa maneira? Moça, era sonhos, visões, assim, bem atribulada, sabe? E eu disse, Senhor, eu não tô entendendo. Aí o Senhor pegou e abriu minha mente e disse assim, tu orou pra pessoa que eu não mandei tu orar. Tu orou pra salvação por uma pessoa que não era para você orar. Então, eu não te falei que ele vai ser entregue às drogas, que ele não vai mais, que ele vai descer a sepultura, entendeu? E que não vai mais se recuperar. E aí eu peguei, Senhor, por isso, me perdoe, então, por eu ter orado por ele, porque eu pensei que o Senhor ainda tinha misericórdia dele para libertar. Deus ainda tem, né? Mas a pessoa não quer, né? A pessoa não quer. Então, daí Deus pegou e abriu minha visão de novo, irmão. Pra ele mostrar pra mim porque eu tava com dó dele, entendeu? E Deus me abriu minha visão, irmãos, foi terrível. Irmãos, eu tô atribulada, tem 4 dias mais ou menos, atribulada, porque, irmão, não é brincadeira você ver uma visão daquela, irmão. Vou contar pra vocês. Ele tava no quarto dele e ele saía, quando ele passava da porta do quarto dele pro corredor, ele virava, irmãos, aquela estátua do Bafomé. Irmãos, foi terrível. Irmãos, eu fiquei horrorizada. Falei, meu Deus, o que é isso? E aí eu via a pequenininha dele, a menina dele, Deus tinha dado um cajado na mão daquela menina, de madeira, de pau grosso, botou na mão dela e ela foi pra cima desse Bafomé, na visão.
encarou ele. Deus tá dando, Deus não tá dando não, Deus deu autoridade a essa menina para resolver o problema que a mãe não conseguiu resolver. Deus tá dando uma menina pequena de 6 anos para resolver o problema que era para duas serem livres, eram as duas para saírem, mas aí como a mãe saiu e a filha ficou dentro da casa aprisionada, Deus vai libertar aquela menina por esses dias. Em nome de Jesus eu creio. Irmãos, assim, por um lado é muito gratificante a Deus, vale a pena orar, vale a pena jejuar, vale a pena pagar o preço. Quando você vê Deus trabalhando, porque Ele te entrega certas pessoas na sua vida para você orar. Quando Ele te entrega, ele mostra a vida daquela pessoa todinha para você. Entendeu? Então você vai orar em cima daquilo que ele tá mandando você orar. Mas aí eu caí naquela coisa de mãe, ai Senhor, imagina, eu lembrei da mãe dele lá no Brasil, né? Eu falei, imagina se a mãe dele sabe que ele é assim. Então Deus me mostrou que ele tem pacto com o chifrudo e por isso ele teve a chance de se libertar, né? Quando estivemos lá orando e quando ele caía no chão endemoniado, eu corria lá 4 horas da manhã, eu saía daqui de casa correndo, que Deus me mostrava ele, eu corria, quando chegava lá, ele estavam colocando ele dentro da ambulância, daí eu entrava dentro da casa para poder falar com a polícia, explicar o que estava acontecendo, que era droga, que ele usava droga demais. Quantas vezes, irmão, eu cheguei dentro daquela casa, o homem estava usando droga, maconha, na frente daquela criança, aquele fedor tão grande. Eu falei, oh meu Deus, que luta, meu Deus. A luta era grande, irmão, a luta era grande demais, demais. Era álcool e droga, irmãos. E aí, quando Deus me mostrou essa semana que ele tem parte com o chifrudo, que eu via ele saindo de dentro do quarto, e quando ele saía de dentro do quarto, ele virava o Bafomé, aquela imagem satânica do inferno, irmão, eu fiquei chocada. Mas uma coisa eu me alegrei, porque eu vi a filha dele, de apenas 6 anos, com um cajadão de madeira na mão, enfrentando. Ou seja, eu vou ser livre. Ela queria dizer para ele, eu vou ser livre, você não vai me aprisionar dentro dessa casa. Em nome de Jesus, eu vou ser livre, em nome de Jesus. E aí, irmãos, olha, foi... só para resumir a história, já deu caso de polícia, corte, tudo. E sobre esse negócio do divórcio deles dois, deu tudo, mais alguma coisa. Mas Deus é fiel, agora no final de tudo, Deus vai dar a liberdade para essa criança de apenas 6 anos de idade, valente, guerreira. Essa menina não era para ter nascido desde o ventre da mãe. A mãe tomou remédio para ela não... para ela ser abortada, e graças ao Senhor, o Senhor manteve ela no ventre, nasceu, e o diabo tinha planos maquiavélicos para destruir a vida dessa criança. Mas graças ao Senhor Jesus, graças ao Senhor Jesus, eu louvo a Deus por isso, porque Deus me usou, né, durante todo esse tempo, e claro, vai usar mais ainda, né, para ajudar essa criança a sair dessa armadilha do diabo, entendeu? Dessa armadilha de Satanás. Então, a honra, a glória, o louvor é para o Deus vivo, todo-poderoso. Em nome de Jesus, esse é o testemunho que eu queria contar para vocês. Como vale a pena você orar, quando Deus manda você orar, ora, não importa se você não está entendendo, ora que Deus vai revelando os seus mistérios, os seus segredos para vocês, e vocês vão ver o fruto depois. É claro que a gente não vai ver no momento que a gente está orando, que a gente não entende, a gente fica atribulada também, é angustiante, é muito ruim você chegar na casa de uma pessoa e a pessoa te mandar embora. Irmão, foram várias vezes, mas eu juntei uma quantidade grande de pessoas para orar. Todo mundo que eu conhecia da igreja, ora, moço, ora pro fulano. Ligava no Brasil e dizia, fulano, ó, ora fulano aí, ó. Eu pedia para minhas irmãs, né? Minhas irmãs gostam de orar também, como eu, graças a Deus. Então eu dizia, pede o pastor, bota no ciclo de oração o nome de fulano, bota o nome. Então foi assim, orando, e Deus foi dando vitória cada dia, foi a vitória chegando, tá? Então esse é o testemunho. É claro que a vitória ainda 100% ainda não chegou, porque ainda falta algumas coisas, mas eu vou voltar aqui para contar para vocês, né, o que a vitória completa, né,
que já está muito pertinho, e eu creio, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que quando Deus mostra a pessoa já com o cajado na mão, é porque a vitória já está garantida, entendeu? Só é questão de alguns diazinho para que tudo se concretize em nome de Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor, vale a pena orar, vale a pena servir o Deus vivo que nós servimos, amém? Um beijo, fica na paz do Senhor.